Capítulo 3. Pels-níquel em Guabiruba. Este capítulo irá contar a história da tradição do Pels-níquel em Guabiruba desde seu início até a atualidade. Ao longo do tempo, essa celebração de Natal foi mudando, acompanhando as transformações da comunidade. Se antes o Pels-níquel era algo feito de maneira espontânea, hoje em dia é uma tradição institucionalizada. Também será abordada a importância histórica e cultural do Pels-níquel, além do seu impacto econômico e turístico para a cidade. O objetivo é apresentar uma visão completa dessa tradição, mostrando como ela se adaptou em Guabiruba, além de estar presente na memória das pessoas que fazem parte dessa história. Rocha, 2023. A celebração de Natal na região de Brusque e Guabiruba a partir de 1950. Os imigrantes alemães que chegaram ao Brasil vinham de uma sociedade feudal na Alemanha. Quando chegaram aqui, encontraram um novo sistema político em formação, a República, que trazia mais liberdades políticas, econômicas e religiosas. Renault, 1995. Com isso, muitas mudanças começaram a acontecer na vida desses imigrantes que passaram a adotar novos modos de vida e a abandonar algumas tradições antigas em favor de um estilo mais moderno. Uma das tradições que mais mudou foi o Natal. Para os colonos, o Natal sempre foi uma data muito especial, mas com o tempo ele foi se misturando com novas influências, como os costumes burgueses do século XIX. A árvore de Natal, a troca de presentes e as grandes ceias passaram a fazer parte das celebrações. Renault, 1995. Segundo Renault, 1995, para os imigrantes alemães, o mês de dezembro era a época em que os espíritos ficavam à solta. Sendo assim, eles se preocupavam em expulsar possíveis demônios, os quais deveriam ser exorcizados. Quando esses ritos foram cristianizados, originou-se o Bispo Bom, que presenteava as pessoas, mais tarde denominado São Nicolau. Este santo andava acompanhado do Pels-níquel, seu ajudante, conhecido por ser malvado, castigando as crianças e auxiliando os pais na educação dos seus filhos. No início, o personagem utilizava máscara, roupa escura e carregava correntes para prender e bater nas crianças que não se comportavam. Renault, 1995. Como menciona Castro em 2015, enquanto nos Estados Unidos houve uma junção do Pels-níquel com São Nicolau, que resultou na figura do Papai Noel Vermelho, na região do Vale do Itajaí, o Pels-níquel manteve as características da versão europeia, mas passou a incorporar aspectos brasileiros. Esses elementos locais se refletem, por exemplo, nas roupas que o personagem usa, feitas de trapos, de baba de velho, uma espécie de bromélia que cresce em árvores, cujo nome científico é Tillandsia usneoides, e de palheira, uma planta com o nome científico de Geonoma gamiova. Além disso, os moradores da cidade acabaram criando uma versão mais abrasileirada do Pels-níquel, referindo-se a ele como o Papai Noel do Mato, ou Pisciníquel. A dualidade entre os personagens reflete não só a diversidade cultural, mas também as diferentes ênfases nas tradições natalinas. Enquanto Papai Noel é geralmente visto como um símbolo de generosidade e recompensas, o Pels-níquel mantém a imagem de autoridade e punição, representando uma abordagem mais rígida em relação ao comportamento das crianças. Essa diferença mostra como as tradições do Natal podem ter interpretações variadas, se ajustando aos valores e realidades de cada comunidade. Mesmo com a introdução de elementos brasileiros, o Pels-níquel preserva muitas das características europeias, o que destaca a força das tradições culturais que continuam a se manter vivas apesar das mudanças históricas e geográficas. Como vimos, São Nicolau sempre esteve acompanhado por um ajudante. No contexto do Natal, em Brusque, seu acompanhante era o Pels-níquel. Piazza, 1960, página 163, explica que o nome Pels-níquel, às vezes no falar popular, se corrompe e passa a ser Pisciníquel, que, por extensão, é aplicado a São Nicolau. Isso evidencia uma fusão entre os dois personagens que acabaram se tornando um só na região brusquense.
A tradição natalina na cidade incluía o costume de crianças e famílias deixarem pratos na janela ou nas mesas para que sejam enchidos com guloseimas. Piazza, 1960, página 163, como forma de esperar a visita do santo. Em outras ocasiões, o Pelsnickel, ou São Nicolau, passava pelas ruas e lançava nozes, amêndoas açucaradas, balas e doces secos pelas janelas e portas das casas abertas pelos moradores. O traje típico do personagem era feito de trapos, complementado por correntes pesadas com o intuito de assustar as crianças. Como explica Piazza, 1960, página 164, esse medo fazia parte de um preparo psicológico para o Natal, como que avisando os bons serão premiados e os maus esquecidos. Na véspera de Natal, à noite, as casas eram visitadas pelo Papai Noel e o Menino Jesus, o Christkind, reforçando o simbolismo religioso e cultural da data. Em dias passados, na área brusquense, na véspera de Natal, à noite, as casas eram visitadas pela figura imponente e austera do Papai Noel, envergando roupas maltrapilhas, com a sua longa e venerável barba branca, com seu chapéu de abas largas, bem surrado, com botas bem gastas, vara e correntes na mão, símbolo do castigo para a criançada alvoroçada. E um amplo saco às costas, comumente era acompanhado pelo Menino Jesus, Christkind. Uma criança vestida com ampla camisola branca, um véu no rosto para evitar a identificação e uma sinetinha na mão para anunciar a sua aproximação. A família, ouvindo a sinetinha tocar, acendia as velas da árvore de Natal, o pinheirinho. Apagava as demais luzes da casa e cantava o Stille Nacht. Recebia em seguida a dupla, Papai Noel e Christkind, contando-lhes as virtudes e diabruras de cada um dos petizes da casa e discutindo se mereciam ou não receber os presentes desejados. Quando o suspense estava no auge, havia o gesto de magnanimidade do Christkind, mandando Papai Noel distribuir os brinquedos e guloseimas. A abertura do saco de presentes era um estouro de alegria. Feita a distribuição, a família homenageava a dupla benfazeja, dando-lhes doces e bebidas. Piazza, 1960, páginas 164 e 165. Ao descrever como ocorria a visita do Papai Noel, Piazza, 1960, menciona características do Pelsnickel. Uma figura imponente e austera, vestindo roupas maltrapilhas, chapéu surrado, botas gastas, uma vara e correntes nas mãos, além de carregar um saco nas costas. Isso sugere que, quando o autor descrevia o Papai Noel, na verdade estava se referindo ao Pelsnickel. Até a década de 1960, há indícios de que Christkind e o Pelsnickel eram as únicas figuras responsáveis por presentear a população nas celebrações de Natal na região. Castro, 2015. Segundo Piazza, 1960, o Natal em Brusque era uma celebração marcada por uma mistura de tradições. O pinheiro, símbolo das lendas nórdicas, se unia ao presépio, típico das culturas de tradição cristã latina, que representa o nascimento de Jesus com figuras como Maria, José, os Reis Magos e o Menino Jesus. As famílias decoravam as árvores de Natal com enfeites coloridos, acendiam velas, cantavam canções e recebiam presentes. A ceia de Natal, uma das partes mais esperadas, tinha pratos típicos, como carnes assadas, macarronada e uma grande variedade de doces e frutas. À noite, as celebrações religiosas também faziam parte da tradição, com a Missa do Galo na Igreja Católica e o ofício de Natal no Templo Luterano. Em entrevista à Renault, em 1995, Ana Bos, moradora de Guabiruba, relata como era o Natal na sua infância, fazendo uma comparação com o Natal da Alemanha. O Natal era lindo, lindo. Um pinheiro tão belo que eu não esquecerei nunca. E nunca mais voltei a vê-lo como era em casa. Para a mãe não havia bolas suficientes a comprar e pendurar na árvore. Aqui eles sempre dizem que o Tannenbaum é o Christbaum, a araucária excelsa é a árvore de Cristo lá fora, mas não é o mesmo. Aqueles da Alemanha se parecem com os nossos de espinho.
Araucária angustifolia. Minha mãe sempre tinha árvore de Natal de espinho e ela dizia: não deixem que eles se acabem, são tão bonitos. Bos, Ana, entrevista à autora, 1982, Ips Furby, Renault, 1995, página 106. Ana Bos relata a Renault, em 1995, que cantavam hinos alemães nas noites de Natal na casa da sua família. O hino intitulado Árvore de Natal, que lindas são suas folhas, era cantado pelos jovens da família para receber o Christkindl, o Menino Jesus. Quem também concedeu entrevista à Renault em 1995 foi Alma Imhoff, também residente de Guabiruba na época. Ela relata sobre a comida típica servida no Natal na sua infância e que, de presentes, não eram exatamente brinquedos que recebia. Quando eu era mais pequena, não sabia o que era brinquedo. Eu nunca tive uma boneca. Quando chegava o Natal e o Ano Novo, nós ganhávamos cuca, não bolo, cuca seca, e macarrão e pão de trigo. O resto do ano era pão de fubá e só. Pelo Natal, a mãe fazia macarrão, arroz, assava galinha no forno, mas só naquele dia. Depois não dava mais macarrão e pão de trigo, mas só naquele dia mesmo. Imhoff, Alma, entrevista à autora, 1989, Ips Furby, Renault, 1995, páginas 225 e 226. Já em relação à tradição do Pelsnickel, Alma Imhoff comenta: nós quase nos matávamos. Quando chegava o dia do Natal, vinha aquele Papai Noel com aquela corrente e jogava na gente. As correntes, ele queria amarrar a gente, fazer medo. Meu Deus, quando ele aparecia nos vizinhos, a criançada gritava e a gente já tremia. Ele vinha vestido tão feio, tão feio. Vinha com aquela máscara, às vezes tinha aqueles galhos e com aquela roupa feia, amarrada uma corda, uma corrente. Parecia o demônio. Imhoff, Alma, entrevista à autora, 1989, Ips Furby, Renault, 1995, páginas 225 e 226. Nesse relato, mais uma vez, identificamos que, ao se referir ao Pelsnickel, a moradora de Guabiruba utiliza o nome Papai Noel. Isso fortalece a hipótese de que, naquela época, ainda não havia a presença do Papai Noel vermelho americanizado que conhecemos hoje. No entanto, surge uma contradição. Quando entrevistei um morador guabirubense de 77 anos, entrevistado 13, que viveu a sua infância entre os anos 1950 e 1960, ele menciona a presença do Papai Noel, diferenciando-o do Pelsnickel. Ao ser perguntado sobre as suas lembranças do Pelsnickel na infância, o entrevistado comenta: tenho uma lembrança boa porque junto com o Pelsnickel vinha o Papai Noel e trazia presente. Risos. Era só presente naquela época, porque era meio tudo escasso, porque a gente trabalhava muito na roça, né? Então, meus pais não tinham condições de comprar presente mesmo. Então, qualquer presentinho que a gente ganhava na época dos anos 50 para cima, a gente ficava feliz porque não tinha como hoje em dia tem tudo. Naquela época, ganhava umas balinhas, umas balas, coisas simples. Chocolate nem pensar. Mas a gente era feliz naquela época e a gente não sabia. Entrevistado 13, Rocha, 2023, página 61. Ao ser questionado sobre a existência do Papai Noel vermelho naquela época, além do Pelsnickel, o entrevistado respondeu que já havia, de fato, a presença do Papai Noel vermelho no período mencionado. Tinha. O Papai Noel vermelho era até um pouquinho mais tradição, porque tinha anos que às vezes o Pelsnickel não vinha junto porque faltou pessoal para se vestir de Pelsnickel. Mas o Papai Noel vermelho era todo ano que nós tinha aqui. Então, era sagrado. Entrevistado 13, Rocha, 2023, página 62. Sobre a questão se havia ou não a presença do Papai Noel vermelho em Brusque, Castro, 2015, explica que a primeira aparição do Papai Noel na cidade ocorreu em 1931, em um anúncio publicitário que mostrava o personagem promovendo a farinha de trigo Buda Nacional. Com isso, fica claro que o Papai Noel foi inicialmente introduzido em Brusque com um propósito comercial e sua presença nos anúncios locais continuou ao longo das décadas seguintes.
Gradualmente, a imagem do Papai Noel foi incorporando elementos tradicionais do Natal, como os presépios e as árvores de Natal, para se aproximar do verdadeiro espírito natalino, passando a ser mais associado às festividades e celebrações da data. Porém, conforme explica Castro, 2015, a popularização da figura do Papai Noel na região só ocorreu na década de 1970. Foi nesse período que o jornal O Município começou a divulgar reportagens sobre pessoas que interpretavam o Bom Velhinho nas comunidades locais, destacando a crescente presença do personagem nas celebrações natalinas. Ou seja, antes de 1970, o Papai Noel Vermelho ainda não fazia parte da tradição, sendo o Christkindl e o Pelsnickel as figuras mais associadas ao Natal na região. Castro, 2015. No entanto, ao compartilhar suas lembranças da infância entre os anos de 1950 e 1965, o entrevistado 13 destaca: o Pelsnickel sempre era reservado porque, primeiro, ele quase não entrava na casa. Ele ficava mais fora ou ficava até na porta. Quem mais entrava era o Papai Noel para dar os presentes. Um certo tempo depois, eles pararam, aí só veio o Papai Noel Vermelho. Eles levaram uns 15 anos, dos anos 50 até 65, por ali. E depois foi diminuindo as pessoas porque ninguém queria mais ir, né? E só surgiu o Papai Noel Vermelho. Entrevistado 13, Rocha, 2023, página 63. O informante relata que, além do Papai Noel, também havia a presença do Christkindl nas celebrações natalinas. Christkindl também. A Christkindl era quem entregava presente. O Papai Noel Vermelho, depois nessa época, também fazia arruaça, sabe? Ele botava medo nas crianças. Entrevistado 13, Rocha, 2023, página 63. Esse depoimento reforça o que Castro, em 2015, aponta de que, até os anos 1970, os principais personagens responsáveis por distribuir presentes nas celebrações de Natal em Brusque eram a Christkindl e o Pelsnickel. A menção ao Papai Noel Vermelho antes dessa década sugere que os moradores poderiam estar se referindo ao Pelsnickel, ou que os papéis e características dos personagens podem ter se mesclado ao longo do tempo. Essa interpretação é apoiada pelos relatos de Piazza, em 1960, Alma Imhoff, entrevistada por Renault em 1995, e do morador de Guabiruba, entrevistado na pesquisa empírica. Esses relatos indicam que, a partir da década de 1960, a Christkindl ficava com a responsabilidade de entregar os presentes, enquanto o Papai Noel passava a ter o papel de assustar as crianças, função tradicionalmente atribuída ao Pelsnickel. Portanto, os relatos mostram que, na memória coletiva da região, os papéis do Pelsnickel, do Papai Noel Vermelho e da Christkindl se misturaram, criando uma certa confusão entre esses personagens. Dessa fusão cultural surgiu o Papai Noel do Mato, uma figura única que reflete a adaptação da tradição natalina às características culturais locais. O Papai Noel do Mato combina elementos das tradições germânicas, como o assustador Pelsnickel e suas correntes, com a imagem do Papai Noel Vermelho, popularizado pela cultura americana. Essa fusão não é apenas uma confusão de nomes, mas um exemplo de como tradições locais e influências externas se entrelaçam para criar algo novo, moldado pela identidade e pelas particularidades da região. O próprio termo do mato sugere uma conexão com a brasilidade, localizando e reinterpretando a figura em um contexto que une a tradição europeia ao imaginário rural brasileiro. Esse personagem único é um reflexo das interações entre heranças germânicas, elementos pré-cristãos e influências modernas adaptadas ao contexto local. Ele carrega tanto o temor quanto a memória afetiva, mantendo vivas as particularidades da cultura regional e se tornando um símbolo natalino profundamente enraizado no imaginário coletivo da região. Outro fator importante a ser destacado é que, na época, a tradição do Pelsnickel e da Christkindl de visitar as crianças, casa por casa, era algo restrito a cada bairro. Ou seja, eram os próprios moradores de cada localidade que se responsabilizavam por realizar a tradição dentro da sua comunidade.
Isso significava que, dependendo da região, os personagens podiam ter roupas e modos de execução da tradição um pouco diferentes. Rocha, 2023. O morador de Guabiruba, que viveu a sua infância nos anos 1950, conta como acontecia. Aqui onde eu moro, na rua Nicolau Scheffer, nós não tinha rua aberta. Naquela época, antigamente, nós nem energia não tinha. Era tudo com lamparina. Só que dia 24, o Papai Noel e o Pelsníquel não vinha à noite. Eles vinham mais à tarde, às 17 horas por ali, porque no verão é dia ainda, né? Aí, o que acontecia? Aqui dentro, que eu falo nessa rua aqui, nós éramos 6 moradores só. Então, o que a gente fazia? A gente, depois quando foi aumentando, a gente foi ficando um pouco maior, foi indo, aí nós ia junto. Eles vinham, por exemplo, na minha casa, aí o pessoal também vinha tudo aqui. Dali vinha para a segunda casa, da segunda casa ia para a terceira casa. Aí quer dizer, todo mundo ia junto. E naquela época toda a casa fazia o presépio, né? O pinheiro e o presépio. Aí a gente já aproveitava para ver o presépio e visitar. Era essa a nossa tradição naquela época. Entrevistado 13, Rocha, 2023, página 63. Outro morador de Guabiruba, que vivenciou a tradição do Pelsníquel desde a infância, fez um relato sobre uma época mais recente, na década de 1980, destacando que essa forma de cultuar a tradição persistiu por mais alguns anos. Rocha, 2023. Eu creio que lá era muito bairrista. Hoje, na verdade, tomou uma proporção maior já. Mas lá, o vizinho fazia para visitar outro vizinho. Era muito interior, muito localizado. E como tinha muita roça de milho, então quando a gente via mexer as roças de milho, já ficava com medo. A mãe sempre falava, tempo de Natal, agora cuida. Cuida quando vocês saem por aqui, porque o Pelsníquel leva e vocês somem. Vocês não voltam mais para casa. Então a gente não andava nas ruas, mas era muito bairrista, muito localizado. Às vezes uma família muito grande, 2, 3, se vestiam de Pelsníquel para entregar os presentes. O pai sempre falava assim, então eles imaginavam quem visitava eles. Meu vô falava isso também, que eles não sabiam ao certo quem eram. Naquele tempo, na verdade, eles faziam um mistério muito grande de quem eram os Pelsníquels. Não se sabiam quem eram porque as pessoas faziam vozes diferentes, andavam diferente, então muitas crianças não sabiam quem eram. Eu não sei quem eram os meus Pelsníquels, quem eram as pessoas que faziam, não sei mesmo. Não sei, então a gente sabia que eram os vizinhos, porque eles eram meio grandes, a gente suspeitava, mas saber exatamente não. Mas naquele tempo acho que era mais localizado, mais familiar. Entrevistado 4, Rocha, 2023, página 64. Como vimos anteriormente, a partir da década de 1970, a figura do Papai Noel Vermelho começou a ganhar mais força na região, fazendo com que a presença do Pelsníquel começasse a enfraquecer. Nesse período, Guabiruba já havia se tornado um município independente de Brusque. Na década de 1990, um grupo de amigos do bairro São Pedro, que ainda saía às ruas vestidos de Pelsníquel, notou a diminuição da tradição. Decidiram, então, criar uma organização com o objetivo de resgatar e fortalecer essa celebração natalina. A organização, que recebeu o nome de Sociedade do Pelsníquel, foi fundada em 2005 e hoje é um grande sucesso em Guabiruba. Ela desempenha um papel fundamental na divulgação da cidade, associando-a à identidade de Terra do Pelsníquel. A criação da Sociedade do Pelsníquel e o fortalecimento da tradição em Guabiruba. Com o objetivo de preservar essa tradição em Guabiruba, a Sociedade do Pelsníquel foi criada em 2005. A associação é formada por mais de 80 pessoas que participam de forma voluntária. Durante o ano, o grupo se reúne mensalmente para trocar ideias e planejar novos eventos. Sociedade do Pelsníquel 2025. O desfile de Natal de Guabiruba, que acontece geralmente no último final de semana de novembro, marca a primeira aparição do Pelsníquel na cidade. Após esse evento, ele retorna apenas no dia 6 de dezembro, em homenagem a São Nicolau. Nesse dia, a Sociedade do Pelsníquel, com outros grupos, como o Spitzkopf Pelsníquel von Peterstraße, percorre as ruas, jogando balas e assustando as crianças.
A lenda conta que durante o resto do ano, o Pelsníquel fica escondido nas matas da cidade, observando o comportamento das crianças de Guabiruba. Em dezembro, ele sai do seu esconderijo e aparece nas ruas para lembrar os pequenos de se comportarem bem. A expectativa para sua chegada é tanta que moradores colocam cadeiras nas beiras das estradas e nas varandas de suas casas, esperando pela passagem do personagem. A Pelsníquelplatz, o lar do Pelsníquel, promovido pela Sociedade do Pelsníquel, abre as suas portas para o público nos 2 primeiros fins de semana de dezembro. A tradição é tão popular que, em um único dia, a Pelsníquelplatz chega a receber mais de 1.000 visitantes. Salles 2022. Além de preservar as tradições dos imigrantes alemães, essa celebração também impulsiona o turismo e a economia de Guabiruba. A palavra Pelsníquel pode ter diferentes significados, dependendo da interpretação. No dialeto badense, pels significa pelos ou pelagem, enquanto níquel é um diminutivo de Nicolau, o que leva à tradução de Pelsníquel como Nicolau Peludo. Glatz 2018. Por outro lado, em uma entrevista dada à Glatz em 2018, o pesquisador Lothar Weiser afirma que, na região do Alto Alemão Médio, o verbo pelsen significa bater ou dar pancadas. Assim, outra interpretação possível é associar o Pelsníquel a um personagem que bate. As roupas do Pelsníquel são feitas pelos próprios intérpretes. Atualmente, os trajes são confeccionados com palheira, Geonoma gamiova e barba de velho, Tillandsia usneoides, materiais naturais que ajudam a dar ao personagem sua aparência rústica e assustadora. Rocha 2023. Desde 2012, os voluntários da Sociedade do Pelsníquel vão até Rio dos Cedros para colher barba de velho, já que a planta se tornou mais difícil de encontrar em Guabiruba. A coleta precisa ser feita com cuidado para evitar que os fios se embolem, pois muitos trajes exigem tiras longas. Além disso, sempre deixam parte da planta nas árvores para que ela possa crescer novamente no ano seguinte. Sempre que possível, a barba de velho é reaproveitada de um ano para o outro, reduzindo a necessidade de novas coletas. Essa planta, que pertence à família das bromélias, não prejudica as árvores onde se apoia, pois retira seus nutrientes diretamente do ar. O município 2024. As máscaras do Pelsníquel são feitas a partir de capacetes, nos quais são parafusados chifres de animais na parte superior. Cada voluntário tem liberdade para personalizar a parte da frente da máscara, criando a sua própria identidade dentro da tradição. Um detalhe curioso é que, em algumas roupas e máscaras, são penduradas chupetas e mamadeiras entregues pelas próprias crianças. Esse gesto simboliza que elas estão crescendo e que não necessitam mais usá-las, consequentemente, aprendendo a importância do bom comportamento. Para o Pelsníquel, esses adereços são um lembrete de que a obediência e a responsabilidade devem ser cultivadas desde cedo. Rocha 2023. Em julho de 2024, a Sociedade do Pelsníquel lançou o documentário chamado Os Mestres Pelsníquels, com o objetivo de preservar, valorizar e passar a tradição para as gerações seguintes. O documentário dá voz a 3 voluntários que fazem parte dessa celebração, onde contam as suas vivências dentro da tradição e mostram como são feitas as vestimentas do Papai Noel do Mato. O documentário está disponível no canal do YouTube da Sociedade do Pelsníquel. Um dos entrevistados destaca a importância de manter a aparência original do Pelsníquel, fiel às suas raízes na mata. Para ele, a Sociedade do Pelsníquel faz questão de preservar essa identidade, evitando trajes mais modernos. Essa escolha reforça a tradição do chamado Papai Noel do Mato, mantendo a sua conexão com o ambiente rural e com a forma como o personagem era representado antigamente. O traje, antigamente, eles também usavam barba de velho, era mais roupa velha, a máscara era com lata de margarina e colavam chifres, usavam mais algodão. Aí começamos a modificar, colocando um capacete na máscara para ficar mais firme. A gente preza muito para não colocar pelagem, roupa de sniper. A gente preza pela palha e barba de velho, que é um Pelsníquel raiz. Eu e mais um que faz as roupas,
E a gente não deixa colocar luzes, coisas que extrapolam. Antigamente eram aquelas roupas velhas e rasgadas, e agora fazemos de barba de velho até embaixo, porque vai muita barba de velho. Então, para economizar, colocamos um pouco de palha. E é isso que a gente preza, nada de artificial, e sim natural, barba de velho e palha. Entrevistado 6, Rocha, 2023, página 114. Antes da criação da Sociedade do Pelsníquel, nos anos 1980 e 1990, algumas pessoas já se vestiam como o personagem e percorriam as ruas de Guabiruba na véspera de Natal para assustar as crianças. No entanto, conforme apontam as entrevistas, muitos desses participantes não conheciam a história ou a origem do Pelsníquel. Para eles, era apenas uma forma de diversão, sem uma ligação direta com a tradição original. Rocha, 2023. Um dos entrevistados, que se vestiu de Pelsníquel na década de 1990, relata a sua experiência. Pegávamos barba de velho, a gente juntava a nossa turma, íamos num local para as crianças não perceberem que a gente estava ali se vestindo. Então a gente pegava bota, pegava uma calça velha, pegava uma camisa velha, lata de margarina para ser a máscara, aí colocava chifre, colocava barba de velho, correntes, chicotes. Eu acho que era isso. A fantasia era mais ou menos isso. E passávamos aí pelas ruas com os barulhos e corria atrás das crianças. Enfim, era essa brincadeira, mas com o intuito de ajudar a dar uma educação para a criança, digamos assim. E os próprios pais também gostavam muito. A gente ia nas casas e recebia bebidas dos pais, bolo, a gente ganhava comida, isso porque os pais gostavam disso. Tanto é que a tradição se mantém até hoje e muito forte com a Sociedade do Pelsníquel. Fazia chuva, fazia sol, a gente ia. Naquela época era tudo muito diferente, estrada de barro. E às vezes, para ir para uma rua ou outra, a gente ia nas picadas lá e tal. Era uma brincadeira nossa. Eu, pelo menos, não tinha essa noção. Sabia que o personagem era por causa das crianças deixarem da chupeta e para elas obedecerem os pais. Isso eu sabia, mas nada muito além disso não. Era para se divertir mesmo. A gente ia para brincar. Criançada se divertia também, dentro do possível, porque umas ficavam realmente com muito medo, choravam, como até hoje, né? Entrevistado 5, Rocha, 2023, página 68. Sobre a participação na tradição, o entrevistado 11 reforça o que foi dito pelo entrevistado 5. Mesmo sem conhecer a fundo a história do Pelsníquel, as pessoas participavam das celebrações porque era algo tradicional na cidade. Ele conta que se envolvia na festividade sem saber exatamente a origem do personagem, mas que, ainda assim, fazia parte da cultura local. Rocha, 2023. Na época, eu não tinha a informação toda que eu tenho hoje. Então, eu fazia porque era tradição, basicamente isso. Eu corria deles quando eu era criança, eu provocava eles quando eu era adolescente e eu virei um deles quando passei a ser jovem para adulto. Mais ou menos isso. Foi uma sequência assim. Entrevistado 11, Rocha, 2023, página 70. Em uma nova entrevista, um membro da Sociedade do Pelsníquel, que hoje tem mais de 60 anos e é o mais velho entre os voluntários que se vestem de Pelsníquel, contou que participa da tradição há 30 anos. Morador do bairro São Pedro, considerado o local onde a tradição começou em Guabiruba, o entrevistado relembrou que, entre os anos 80 e o início dos anos 2000, os moradores que se vestiam de Pelsníquel saíam pelas ruas na véspera de Natal, sempre no dia 24 de dezembro. Quando perguntado sobre como era a tradição no bairro, ele explicou: "Olha, era uma coisa inesperada, porque tinha muita gente que achava que o Pelsníquel não ia aparecer e daqui a pouco aparecia um monte de Pelsníquel. Então, era uma coisa muito legal. Tinha mais gente. Às vezes saía 2 daqui, daqui a pouco já vinham outros lá de cima e daqui a pouco já tinham uns 7, 8 andando na rua." Entrevistado 8, Rocha, 2023, página 71. Quando perguntado se o encontro dos Pelsníquel era algo combinado, o entrevistado respondeu: "Não, não era. Às vezes só uns 2, 3 que era combinado." Entrevistado 8, Rocha, 2023, página 120. Esse entrevistado tem 2 filhos, o mais velho de 31 anos e o mais novo de 19 anos.
Ambos também são voluntários da Sociedade do Pelsníquel e se vestem como o personagem. Ou seja, entre os anos 1980 e início dos anos 2000, a tradição acontecia de forma mais independente. Não havia um grande grupo, mas sim pequenos grupos ou até mesmo pessoas que saíam sozinhas. Conforme os relatos, em cada rua havia pelo menos uma pessoa que se vestia de Pelsníquel e percorria as casas, o que podia levar até 4 horas para concluir o trajeto. Ao chegar em cada residência, o Pelsníquel, além de assustar as crianças, era frequentemente recebido com alimentos, bebidas e até presentes dos pais. Rocha, 2023. Alguns entrevistados, ao relatarem essas experiências, trouxeram detalhes adicionais sobre a tradição. Eu lembro vagamente, mas lembro que eles passavam na rua, eles vinham em casa, vinham até na varanda e ficavam. A gente ficava escondido só de butuca porque tinha medo. Entrevistado 7, Rocha, 2023, página 71. Naquele tempo, eles passavam mais de casa em casa porque naquele tempo tinham poucas casas, né? Aí, antigamente, a família era muito grande. Aí, quando as crianças eram muito arteira, os pais já falavam: o Pelsníquel vem aí. Então, a gente já ficava com a pulga atrás da orelha, porque eu sabia que eles eram brabos. Então, a gente ficava com medo naquele tempo. Entrevistado 8, Rocha, 2023, página 71. Na época, há muitos anos atrás, às vezes passavam a pé, às vezes saíam do mato escondido, porque não tinha tanta casa assim para dar um susto na gente. E geralmente era a pé, caminhando a pé, e chegavam nas casas, às vezes pegavam nós desprevenido e entravam na casa. Dava um susto muito grande, mas era legal. Entrevistado 9, Rocha, 2023, página 71. Normalmente era um grupo por rua, então a Lorena, que é aqui onde eu moro, era um grupo que era da família Baron, que se vestia lá nas terras deles, que é no início aqui da Rua Lorena, aquela última ruazinha que tem aqui. Hoje tem rua, né? Na época não era, era um caminho de roça. A gente se vestia por lá em algum lugar e saía no meio do milharal. Saía fazendo barulho no meio do milharal e já éramos esperados, né? Então, aquilo era esperado. Alguns se escondiam, sim, morriam de medo, se escondiam. Eu não lembro de ninguém em específico. Eu lembro que a gente assustava. Alguns também não tinham tanta noção. Bom, eu lembro que quando eu me vestia de Pelsníquel, quando eu passei a atuar como personagem, a gente ia de casa em casa. E a gente ganhava presentes também. Então, o saco do Papai Noel também servia, porque a gente ganhava, hoje chama cidra. Na época a gente chamava de champanhe. Mas era cidra, né? Aquela de maçã, refrigerante, às vezes cerveja, biscoitos, bolachas. Daí ganhava um monte de coisas dos pais das casas e depois nós dividíamos entre nós que fizemos a atividade e cada um ia para casa para curtir o Natal com a sua família. Mas era bem legal. Entrevistado 11, Rocha, 2023, páginas 71 e 72. Antigamente, para a caracterização do Pelsníquel, as pessoas usavam roupas velhas, surradas e escuras, como se fossem trapos. As máscaras eram feitas de latas de margarina, com furos nos olhos e às vezes na boca. No topo da máscara, colocavam-se chifres de animais. A barba de velho cobria a máscara e às vezes também a roupa. Os trajes eram completados com botas ou sapatos pretos, e os Pelsníquel sempre carregavam chicotes e correntes. Rocha, 2023. No início dos anos 2000, a tradição do Pelsníquel chegou a enfraquecer nos bairros de Guabiruba. Sentindo que algo precisava ser feito para manter essa memória viva, 2 guabirubenses conversaram e decidiram formar um grupo para preservar e fortalecer a tradição. Ao ser questionado sobre como surgiu a Sociedade do Pelsníquel, um desses moradores relatou: "Eu creio que foi essencial a criação da sociedade. Senão, hoje seria muito difícil ter a tradição em Guabiruba. Acho que não existiria mais se a gente não tivesse organizado. Um exemplo, na Rua São Pedro, em 2002, o único Pelsníquel que tinha lá era eu, o único que foi na rua. Estava, então, o meu cunhado, que levava a gente de jipe, e o Papai Noel Vermelho para entregar presentes naquele tempo, que ele sempre fazia esse papel lá. Ele sempre foi junto. Então, foi ele de vermelho, eu de Pelsníquel, mas só eu. Então, por volta de 2002, 2003, a gente falou, ou a gente organiza ou vai terminar.
Em 2005, a gente montou a sociedade. Então, ali começou. Deu certo. A gente convidou mais pessoas, a gente começou a pedir umas verbas para comprar água. Então, a gente começou a se organizar. Onde tem mais Pelsnickel hoje é na Rua São Pedro. Tem o grupo Spitzkopf Pelsnickel von Peterstraße. Tem outro grupo lá. Então, se a gente não tivesse organizado, não teria mais. Guabiruba Sul já não fazia mais. Aqueles de Palhas já não fazia mais. Então, eles voltaram a fazer por causa dessa organização. Entrevistado 4, Rocha, 2023, página 73. A criação da Sociedade do Pelsnickel em 2005 trouxe um novo fôlego à tradição. O grupo passou a organizar os seus desfiles dentro do calendário oficial das comemorações de Natal de Guabiruba. A prefeitura do município viu essa iniciativa como uma oportunidade de dar mais autenticidade à tradição e torná-la uma ação apoiada pelo governo. A partir de 2006, a Sociedade do Pelsnickel começou a ganhar destaque, realizando desfiles não só em Guabiruba, mas também em cidades vizinhas. Castro Coelho, 2014. Um dos principais eventos organizados pela Sociedade do Pelsnickel é a Pelsnickelplatz, aberta ao público nos 2 primeiros fins de semana de dezembro. Em 2024, por exemplo, cerca de 12 mil pessoas visitaram a Casa do Pelsnickel, o município 2024. Além do próprio Pelsnickel, outros personagens fazem parte dessa celebração, como São Nicolau, Christkindl, Sackmann, o Homem do Saco, Farmhand, Trabalhador Agrícola e o Presépio Vivo. Sociedade do Pelsnickel 2025. A lenda do Sackmann conta que ele passava pelas ruas com roupas velhas e um saco nas costas para pegar crianças que andavam sozinhas, colocando-as no saco e levando-as embora. Já o Farmhand, traduzido para o português como trabalhador agrícola ou colono, é considerado um dos amigos do Pelsnickel, sendo representado como o Opa, avô, e a Oma, a avó, na tradição. Sociedade do Pelsnickel 2025. A Pelsnickelplatz, conforme relatado por membros da Sociedade do Pelsnickel, é vista como uma parte importante da cidade, pois concentra toda a história do personagem em um único local, além de proporcionar aos moradores da cidade a oportunidade de vivenciar a celebração de Natal de forma mais próxima, já que os desfiles nem sempre conseguem alcançar todos os bairros. A Pelsnickelplatz se tornou também um grande atrativo turístico. Pessoas de diversas cidades, tanto de dentro quanto de fora do estado de Santa Catarina, visitam Guabiruba para conhecer esse evento único. Rocha, 2023. Constata-se que a localização geográfica da Pelsnickelplatz se distribui em 3 regiões estratégicas de Guabiruba, o que ajuda a impulsionar ainda mais o turismo na cidade. Essa distribuição busca atingir diferentes áreas da população e, ao mesmo tempo, maximizar o fluxo de visitantes durante o evento, contribuindo para o crescimento econômico local. Um dos principais objetivos da Pelsnickelplatz, como é possível perceber nos depoimentos a seguir, é justamente o fortalecimento do turismo, unindo a tradição natalina à atração de turistas e moradores. Rocha, 2023. Mas essa é a ideia, trazer o povo para cá, conhecer no local e não a gente ir para fora para mostrar o Pelsnickel. Então, isso deu muito certo. Eu vejo que, turisticamente, ela tem um grande potencial, um potencial muito grande, e mostra para outras cidades o que é a tradição da Guabiruba. A pessoa não tem que vir para um desfile porque às vezes estamos desfilando em outro local, e ali ela conhece toda a tradição. Entrevistado 4, Rocha, 2023, página 75. A gente só tinha o desfile, e no desfile o pessoal tinha essa carência, porque passava só no dia 6, e não tem como você passar na Guabiruba toda. A gente passa nas principais ruas, e você começa a ver nos grupos o pessoal reclamando que não passamos na rua deles. Então, o desfile acontecia uma vez por ano ou 2, e nem todas as pessoas tinham acesso. E o desfile também é uma coisa rápida, tu passa ali e vai embora, né? Aí pensamos, por que não um local que eles possam vir com calma, com a família e prestigiar a cultura? Aí surgiu essa ideia.
Entrevistado 7, Rocha, 2023, página 75. No dia 19 de julho de 2013, após a realização de uma Assembleia Geral da Associação, a Sociedade do Pelso-Níquel adquiriu o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, da Receita Federal. Dessa forma, a Sociedade do Pelso-Níquel recebeu o status de pessoa jurídica, podendo realizar seus eventos e fomentar a continuação de seus trabalhos de maneira formal. Castro, Coelho, 2014. Nesta Assembleia Geral, foi apresentado o Estatuto Social da Sociedade do Pelso-Níquel, o qual enfatiza que a organização é uma entidade civil filantrópica e sem fins lucrativos. Seus objetivos são: primeiro, incentivar e promover a cultura e a arte em geral. Segundo, promover encontros recreativos de natureza cultural. Terceiro, oportunizar o aperfeiçoamento da capacidade artística de natureza individual ou coletiva. Quarto, preservar as tradições natalinas. Castro, Coelho, 2014, página 24. A Sociedade do Pelso-Níquel também vende produtos com a marca Pelso-Níquel, como camisetas, canecas e miniaturas dos personagens que fazem parte da Pelso-Níquel Platz. O município, 2016. Esses itens são uma forma de promover ainda mais a tradição e contribuírem para o financiamento das atividades da sociedade. Recentemente, a Sociedade do Pelso-Níquel lançou o Chopp do Pelso-Níquel, que pode ser encontrado na Pelso-Níquel Platz e durante o ano, o município 2024. Essa iniciativa não só fortalece a identidade cultural da festa, mas também impulsiona o turismo e a economia local, atraindo visitantes e gerando oportunidades para os empreendedores da região. Além disso, a proposta demonstra a intenção da Sociedade do Pelso-Níquel de modernizar a tradição, sem renunciar suas raízes, tornando-a mais acessível e atrativa para as novas gerações. Em fevereiro de 2018, a tradição do Pelso-Níquel foi reconhecida e certificada como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura. A associação buscou esse reconhecimento para facilitar o acesso a recursos federais, além dos municipais que já vêm recebendo para a realização da Pelso-Níquel Platz. Salles, 2018. No mesmo ano, em dezembro, o Pelso-Níquel foi reconhecido como Patrimônio Cultural, Histórico e Imaterial de Guabiruba, por meio do Projeto de Lei nº 3/2018, aprovado pela Câmara de Vereadores da cidade. RUF 2018. A Lei nº 1667/2018, sancionada em 12 de dezembro de 2018, destaca a importância dessa tradição centenária trazida pelos imigrantes alemães. A lei especifica também os elementos que caracterizam o Pelso-Níquel, como as vestes, feitas com materiais como trapos, barba de velho, folhas e chifres de animais. Além disso, exige o uso de instrumentos tradicionais, como sacos de pano, chocalhos, correntes e chicotes, que são parte do simbolismo e da performance do personagem. Leis Municipais 2018. Com esse reconhecimento, o Pelso-Níquel passou a integrar oficialmente o conjunto de bens culturais que refletem as raízes e a memória coletiva da comunidade. Para fortalecer ainda mais o slogan Guabiruba, a terra do Pelso-Níquel, o poder público do município passou a desenvolver diversas atividades com o nome e a imagem do personagem. Além de incluírem o Pelso-Níquel nas campanhas natalinas, a tradição passou a ser tema de materiais escolares, no qual a prefeitura foi responsável pela distribuição de kits às crianças. Jornal Guabiruba Zeitung 2023. A tradição também é incorporada em projetos escolares, como o exemplo da Escola S de Brusque, onde os estudantes criaram um vídeo contando a história do Pelso-Níquel em Guabiruba, apresentado na Olimpíada Brasileira do Saber, realizada em Serra Negra, São Paulo. Jornal Guabiruba Zeitung 2023. A instalação de 4 estátuas do personagem Pelso-Níquel em diferentes pontos de Guabiruba também se destaca como um atrativo turístico importante para a região. Atualmente, as estátuas estão localizadas em 2 portais da cidade, no bairro São Pedro e no bairro Imigrantes, na praça central da cidade e em frente à Câmara de Vereadores. Rocha, 2023.
Em dezembro de 2023, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC, aprovou por unanimidade o projeto de lei número 193/2023, que oficializa Guabiruba como a capital catarinense do Pelsníquel. Moreira 2023. Esse reconhecimento reforça ainda mais a importância da tradição na cidade, que já havia sido declarada Patrimônio Cultural, Histórico e Imaterial em 2018. Para consolidar Guabiruba no cenário turístico nacional, a Sociedade do Pelsníquel participou do Salão do Turismo no Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 11 de agosto de 2024. Considerado um dos maiores eventos turísticos do Brasil, o Salão do Turismo reúne diversas culturas e tradições brasileiras. No estande de Santa Catarina, os visitantes puderam conhecer 3 versões do Pelsníquel, com trajes tradicionais de barba de velho e peles, além de acessórios como chicotes, varas e sinos e uma máscara de madeira pintada à mão. A tradição do Papai Noel do Mato também foi apresentada à diretoria da Embratur e ao vice-presidente Geraldo Alckmin, juntamente com sua esposa. A participação no evento teve como objetivo dar visibilidade nacional e internacional à tradição, consolidando Guabiruba como a terra do Pelsníquel. Com 2024. No dia 1º de dezembro de 2024, Guabiruba sediou a primeira edição da Corrida do Pelsníquel, reunindo cerca de 280 participantes em um evento que combinou atividade física com tradição cultural. A corrida teve percursos de 5 quilômetros, corrida, 2,5 km caminhada e provas infantis, e foi animada pela presença dos Pelsníquels, que trouxeram autenticidade à ocasião. Além de promover a saúde e incentivar a prática esportiva, o evento fortaleceu a identidade cultural de Guabiruba ao integrar a figura do Pelsníquel à competição. Silva 2024. Dessa forma, a corrida não apenas ampliou o calendário de eventos da cidade, mas também reforçou sua identidade como a capital catarinense do Pelsníquel, atraindo visitantes e promovendo a valorização das tradições germânicas. O Pelsníquel tem se tornado uma fonte de inspiração para o desenvolvimento de produtos artesanais que ajudam a preservar e divulgar a herança cultural da cidade. Ainda em 2024, com o apoio da Fundação Cultural de Guabiruba e da Sociedade do Pelsníquel, artesãs locais começaram a produzir itens como pelúcias, biscuits, doces e bonecos que representam o Papai Noel do Mato. A sociedade, que detém a marca registrada do Pelsníquel, junto ao INPE, firmou contratos com as artesãs para autorizar a comercialização desses produtos. Parte do valor arrecadado com as vendas é destinada à própria entidade. Jornal Guabiruba Zayton, 2024, o que fortalece tanto a preservação cultural quanto o comércio local. O processo de criação desses itens foi acompanhado de perto pela sociedade, que participou das reuniões para garantir a autenticidade cultural de cada produto, inclusive fornecendo um tag oficial para identificá-los. Essa ação faz parte do Programa de Desenvolvimento do Artesanato Ouro, promovido pelo SINV, SEBRAE e Fundação Cultural, com o objetivo de capacitar artesãos da região para criar coleções inspiradas nos elementos culturais locais. Jornal Guabiruba Zayton, 2024. A partir de todos esses eventos relacionados ao Pelsníquel, fica claro que a tradição tem passado por um processo significativo de institucionalização e modernização. Esse equilíbrio entre a preservação das suas raízes culturais e o fortalecimento do turismo e da economia local tem sido uma prioridade. Desde o reconhecimento oficial como patrimônio cultural, histórico e imaterial do município em 2018, até a recente nomeação de Guabiruba como a capital catarinense do Pelsníquel, há um esforço crescente para valorizar essa herança germânica. A criação de eventos como a Pelsníquelplatz e a primeira corrida do Pelsníquel mostra como a tradição tem se moldado para se tornar mais acessível e atrativa para públicos variados. Essas ações não apenas reforçam a identidade cultural da cidade, mas também estimulam o turismo e geram um impacto positivo na economia local, atraindo visitantes e criando oportunidades para empreendedores da região.
Outro aspecto importante desse processo de institucionalização é o desenvolvimento de produtos temáticos, como camisetas, miniaturas e até o chopp do Pelcníquel, que ajudam a levar a tradição para além das celebrações de Natal. Além disso, a parceria com artesãos locais para criar itens inspirados na figura do Pelcníquel fortalece a autenticidade da tradição e, ao mesmo tempo, impulsiona o comércio da região, garantindo que a cultura seja preservada de forma sustentável. A presença do Pelcníquel em eventos nacionais, como o Salão do Turismo no Rio de Janeiro, é um exemplo claro do esforço de Guabiruba para consolidar sua identidade cultural no cenário turístico do Brasil. Ao participar de feiras e eventos, a Sociedade do Pelcníquel amplia a visibilidade da tradição e reforça a marca da cidade como um destino turístico único, com base em sua rica herança germânica. Dessa forma, a evolução da tradição do Pelcníquel reflete não apenas um resgate cultural, mas também um modelo de desenvolvimento que une identidade, turismo e economia. A tradição do Pelcníquel em Guabiruba tem duas fases principais. 1. A fase pré-sociedade do Pelcníquel e 2. A fase pós-sociedade do Pelcníquel. Mesmo sendo uma tradição considerada herança deixada pelos descendentes alemães, ela não permaneceu da mesma forma que nos séculos XIX e XX, se transformando à medida que a sociedade local também foi mudando. Essa mudança é aferida de 5 formas. Primeiro, pela escala de celebração. Segundo, pelo padrão de atuação. Terceiro, pelo tipo de vestimentas. Quarto, reconhecimento e patrimônio cultural. E quinto, comercialização de produtos e impacto econômico. A transformação do Pelcníquel na infância guabirubense. A infância é um tempo de descobertas e emoções intensas, em que tudo parece maior e mais marcante. Para muitas crianças de Guabiruba, a época do Natal vem acompanhada de um sentimento único de expectativa e receio. A visita do Pelcníquel. O barulho de correntes, as roupas rústicas e a voz grave anunciam a sua chegada, deixando muitos pequenos apreensivos. Quem viveu e ainda vive essa tradição sabe bem como é. Algumas crianças correm para se esconder, enquanto outras tentam provar que foram obedientes o ano todo. Há ainda aqueles mais corajosos, que olham desconfiados, tentando decifrar o mistério por trás daquela figura. Mais tarde, já em segurança, vêm as risadas, as histórias exageradas e as brincadeiras entre irmãos, primos e amigos. Para quem viveu sua antiga versão mais espontânea, as lembranças continuam vivas, carregadas de nostalgia e pertencimento. Essas memórias não são apenas sobre sustos ou diversão, mas sobre laços que atravessam gerações. São histórias que unem avós, pais e filhos, mantendo viva uma tradição que é parte da identidade cultural de Guabiruba. Nos relatos a seguir, veremos como diferentes pessoas guardam o Pelcníquel em suas lembranças, mostrando o impacto dessa figura em suas infâncias e na história da cidade. A primeira lembrança que eu tenho é de um grupo de pessoas, eu não sei quem eram, se eram pessoas do bairro ou de fora, que na época do Natal, antes do Natal, tinha um desfile que estava passando na rua geral, e depois ia passar na rua da minha casa. E aí eu lembro que eu fui para fora no portão para esperar. E quando eu vi, eram uns Pelcníquels muito feios, vestidos de roupa preta, pintados com uma tinta escura, com chicote na mão. Eles não eram assim tão bem caracterizados como os de hoje. Era uma coisa mais improvisada, sabe? Panos pretos, tinha uma máscara com chifres. Não tinham tanto a coisa do mato, mas era algo assim até meio das trevas. Risos. Aí eu lembro que, quando eu fui para esse portão, achando que ia vir bala, que iam jogar bala, doce ou algo assim, eu lembro que uma dessas pessoas vestidas de preto veio na minha direção e chicoteou. Aí eu levei um susto muito grande. Ali eu tive um baque muito forte de que, opa, eles não são tão bonzinhos assim. Aí eu fui para dentro de casa, corri e me escondi. Eu lembro da sensação de achar que eles iam voltar, me pegar ou que aquilo não ia acabar ali. É a primeira lembrança que eu tenho. Entrevistada 1, Rocha, 2023, página 81. Olha, eu lembro
tão bem que quando a gente via ele chegar, a gente saía correndo, do medo que a gente tinha. Isso realmente marcou minha infância pelo medo que a gente tinha. Entrevistado 2, 2023, página 82. Eu lembro muito bem quando eu recebi um presente. Eu lembro que eu estava com medo, estava dentro de casa, estava lá dentro do meu quarto. Isso era dia 24 de dezembro, umas 4, 5 da tarde. Então o pai chamou. O pai chamou para fora e, tá chegando o Pelsníquel. Já escutava eles de longe. Brrr! Era um medo terrível. Muito, muito medo a gente tinha. Então fui lá para fora e o pai perguntou: fala o que tu fizesse. Então eu lembro que pedi desculpa daquilo, desculpa disso. Então a Christkindl me deu um presente. É isso que eu lembro. Assim, de Pelsníquel. Mas eu lembro deles andando na rua. Eram gigantes, muito feios, porque a gente era pequenino, então eles eram gigantes para mim. Muito grandes, faziam muito barulho, com correntes, chicotes. A idade certa eu não sei, mas eram uns 7, 8 anos que eu tinha. Entrevistado 4, 2023, página 82. Toda essa rua nossa não tinha nenhuma pavimentação, e nas laterais da rua São Pedro tinham as plantações, e nessa época tinha muita roça de milho. Então, quando surgiam os Pelsníquel nas noites de verão, próximas ao Natal, o barulho das correntes, e eram uns personagens feios, e aquela corrente, quando a gente escutava a corrente, a gente saía correndo, na certeza de que ia ser pego, e medo de que o pai ou a mãe nos entregasse por não termos nos comportado, que era uma coisa certa, né? A gente aprontou alguma coisa durante o ano, então tinha o rabinho preso. Entrevistado 12, 2023, página 83. Tem um fato que eu lembro que o Pelsníquel quase me pegou e eu saí correndo no meio do milharal. Então depois as coisas se acalmaram, aí a gente devagarzinho ia retomando a ver onde é que eles estavam e como não teve mais nenhum barulho, eu fui me aproximando. E aí eu percebi que eles estavam na varanda da nossa casa, a mesma casa que meus pais moram hoje ainda. O meu pai estava servindo uma bebida alcoólica. Eu acho que era bebida alcoólica, não lembro. Eu sei que era um copinho menor, eu imagino que fosse cachaça, um copinho de cachaça. E os caras falavam, como muitos falam hoje ainda, aquela voz rouca pra gente não saber quem era. E a gente nem imaginava também que era apenas um personagem, né? E eles mexiam a corrente e a gente ficava longe. A gente não se aproximava, né? Então eles ficavam no entorno, mas a gente, naquele momento, sentia que ia passar ileso. A gente não ia ser levado porque o pai já estava dando alguma coisa para beber. Então essa é a lembrança que eu tenho. Mas não faço ideia de onde essas pessoas vinham, quem eram. Isso era uma coisa assim que, na cabeça da gente, não existia o Papai Noel convencional de vermelho, americano, né? Então, televisão não tinha essas influências. Era algo bem típico das noites de Natal e isso acompanhava um pouco também as novenas natalinas, né? Eu venho de uma família católica e as famílias católicas faziam as novenas, as 9 celebrações preparatórias no advento para o Natal. Então, era uma época em que as famílias se reuniam e estava chegando próximo ao evento das vésperas de Natal. E naquela época apareciam os Pelsníquel. Entrevistado 12, 2023, página 127. Eu tenho uma lembrança que uma vez veio um dindinho meu, no dia 24, visitar e trazer presente. Ele me deu uma roupa nova e eu peguei para colocar essa roupa nova para esperar o Pelsníquel. Beleza, aquela alegria toda. Só que quando eu fui esperar o Pelsníquel, como a gente era muito pestinha, eles vieram atrás. E aí eu acabei correndo para debaixo de um carro e quando eu me escondi debaixo do carro, eu sujei aquela roupa nova toda de óleo, porque debaixo do carro tinha óleo no motor. Aí eu acabei apanhando do Pelsníquel e apanhando do pai e da mãe em casa. Entrevistado 6, 2023, página 82. Se no passado era aceitável que o Pelsníquel batesse ou castigasse as crianças, no século XXI, ações como essas são totalmente inaceitáveis. Hoje, a tradição foi reformulada para respeitar os direitos e o bem-estar das crianças, alinhando-se com os parâmetros do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, e com as diretrizes internacionais de organizações como a Unesco, que defendem os direitos humanos e a proteção da criança.
Castro Coelho, 2014. Essas mudanças refletem a adaptação da tradição a um contexto social mais consciente e respeitoso, mantendo suas raízes culturais, mas assegurando que o respeito e a dignidade de todos, especialmente das crianças, sejam preservados. Com o tempo, a tradição mudou. O Pelseníquel, antes tão temido, passou a ter um papel mais festivo e se tornou parte de grandes eventos da cidade. Atualmente, o que se observa entre a relação das crianças com o Pelseníquel é uma crescente curiosidade, admiração e até um desejo de se aproximar do personagem. Esse fenômeno é visível nas escolhas das crianças para temas de aniversário, nas decorações de festas e na maneira como elas incorporam o Pelseníquel ao seu cotidiano. Com isso, o Pelseníquel deixou de ser apenas uma figura assustadora e passou a ser reconhecido como um símbolo cultural, valorizado desde a infância, refletindo a transformação e a modernização da tradição ao longo do tempo. Esse novo olhar infantil sobre o Pelseníquel tem um impacto direto em Guabiruba, reforçando ainda mais a identidade cultural da cidade e assegurando que a tradição continue viva nas próximas gerações. O envolvimento das crianças não só demonstra que o Pelseníquel é mais do que uma figura associada ao Natal, mas também um elemento do folclore local que faz parte do imaginário infantil o ano inteiro. Essa valorização traz efeitos econômicos e turísticos, pois o crescente interesse pelo personagem entre as crianças impulsiona a demanda por produtos temáticos como bonecos, roupas e itens de decoração. Dessa forma, a figura que antes era motivo de temor, agora desperta admiração e orgulho, garantindo que o seu legado seja mantido e celebrado pelas futuras gerações. Pós-fácil. Ao longo deste livro, explorei a rica trajetória da tradição do Pelseníquel em Guabiruba, refletindo sobre a sua evolução, adaptação e impacto cultural. Desde a minha infância, lembro-me das histórias contadas sobre o Pelseníquel, aquele homem de trapos e barba de velho que causava temor nas crianças. Corríamos, com medo, sempre à procura de alguma chance de vê-lo nos desfiles de fim de ano. Por muito tempo, ele foi o símbolo do Natal com um toque assustador. Como guabirubense, cresci com o medo e a curiosidade que a figura do Pelseníquel despertava. E ao aprofundar minha pesquisa, percebi que a história dessa tradição reflete não apenas a nossa memória coletiva, mas também a constante transformação cultural que marca a nossa cidade. A origem do Pelseníquel remonta às tradições da imigração alemã que, no século XIX, trouxe para o Brasil figuras folclóricas como São Nicolau, o Christkindl e especialmente o Pelseníquel, que assumiu uma versão única no contexto guabirubense. Os imigrantes alemães, em busca de uma nova vida no Brasil, trouxeram com eles costumes e crenças que foram gradualmente modificados pela realidade brasileira. A adaptação da figura do Pelseníquel, inicialmente associada ao Natal, se desdobrou em variantes e a mais peculiar delas, o Papai Noel do Mato, ganhou notoriedade em nossa cidade. Essa transformação foi essencial para a perpetuação do Pelseníquel como um símbolo cultural que se distanciou das versões mais assustadoras da figura para se tornar um ícone querido e respeitado pela comunidade. Em Guabiruba, a figura do Pelseníquel não é mais apenas um personagem de medo, mas um símbolo da identidade guabirubense que atravessa gerações e continua se reinventando. A institucionalização do Pelseníquel, com a criação da Sociedade do Pelseníquel e o reconhecimento da tradição como patrimônio cultural, histórico e imaterial da cidade, representa um marco importante nessa história. E o título que Guabiruba possui da capital catarinense do Pelseníquel também. Esse processo não só garantiu a preservação da tradição, mas também revisitou um novo potencial econômico e turístico para Guabiruba. A popularização da figura por meio de eventos, estátuas e produtos temáticos tem contribuído para a valorização da nossa cultura e o fortalecimento da identidade local. Aprendi com a minha pesquisa que o Pelseníquel, longe de ser apenas uma figura do passado, é uma tradição viva que continua se transformando e ganhando novos significados. Desde a sua chegada com os imigrantes até a sua versão atual como o Papai Noel do Mato,
O Pelsníquel tem se adaptado às mudanças sociais e culturais, sem perder as suas raízes. As crianças que antes temiam a figura, agora se encantam com ela. O Pelsníquel, com sua jornada de medo e adoração, se tornou um elo entre essas duas dimensões, o passado e o futuro de Guabiruba. O medo de antes transformou-se ao longo dos anos em curiosidade. Esse processo de mudança reflete uma adaptação cuidadosa da tradição que soube manter a sua essência, mas sem deixar de se ajustar aos tempos modernos. Ele nos lembra da importância de preservar uma cultura, enquanto ao mesmo tempo nos desafia a respeitá-la, para que ela permaneça relevante em tempos de rápidas mudanças sociais e culturais. Concluo este livro com a certeza de que o Pelsníquel continuará a ser uma parte fundamental da memória, da identidade cultural de Guabiruba e para as gerações seguintes. Como guabirubense, é um orgulho ver como a tradição se preserva e se adapta, unindo nossa comunidade e colocando Guabiruba no cenário turístico nacional. Fico feliz em estar contribuindo de alguma forma para o crescimento e fortalecimento da tradição do Pelsníquel. Tatiane Mendes da Rocha. Do Papai Noel do Mato ao Pelsníquel. A celebração do Natal em Guabiruba, Santa Catarina. Narração: Patrícia Souza.